Sabe aquele pensamento que você tem que às vezes você deixa de fazer alguma coisa porque não tem tempo pra acabar aquela coisa? Mas hoje em dia como é que faz? Ninguém tem tempo, você não consegue parar, você tem que estar toda hora fazendo alguma coisa, então não dá pra começar nada novo ou melhorar algo que você já tá fazendo. Enfim, essa baboseira toda de mas eu não tenho tempo. Nesse vídeo eu quero te falar exatamente o que eu fiz pra sair dessa armadilha de ficar falando que o tempo é muito curto quando provavelmente você só não sabe gerir ele do jeito certo. E comecei a ser mais produtivo em qualquer coisa ou fazer qualquer coisa que eu quisesse fazer. Para começar, vamos falar sobre tempo, porque tempo é relativo. Já percebeu aquela ideiazinha básica de quando você está se divertindo, o tempo passa mais rápido. Então a ideia de tempo e o que a gente enxerga como oportunidade de estar livre ou não é muito diferente da sua visão, do que você enxerga para cada situação. E outra parada que o tempo também é subjetivo e relativo são sobre as fases que você está vivendo na sua vida. Eu, particularmente, sou um cara que não gosta daquela filosofia, assim, workaholic, de tipo, você tem que virar 5 noites para fazer seu trabalho, não dá para descansar não, o bagulho é se lascar mesmo e ficar trabalhando até tarde todo santo dia, porque é assim que se constroem coisas. Eu sempre fui muito contra isso. Eu tentei ao máximo procurar oportunidades de trabalho, de emprego e fazer projetos em que eu não tivesse que me matar fazendo. Mas com o tempo e entendendo mais sobre essa relação de produtividade e tempo, eu entendi que existem fases. Fases na vida onde você vai precisar trabalhar que nem um doente, e outras fases em que você vai conseguir descansar mais e diminuindo essa quantidade de trabalho. Um livro que eu li no começo do ano passado foi aquele Trabalhe por 4 horas na semana, do Tim Ferriss. E eu lembro que eu li justamente por isso, para entender como é que ele fazia para trabalhar menos e conseguir ter uma vida boa como ele tinha, bem aproveitada. Para quem nunca leu o livro, ele conta quais são os processos que ele faz no dia a dia dele. E a vida do Tim Ferriss é muito interessante. Ele já foi... Eu não lembro se é campeão de kickboxing, ele já foi campeão de dança de salão e tipo... Enquanto o cara fazia isso, ele rodava uma empresa gigante de suplemento. E eu li o livro achando que aquele sistema e aquela construção que o Tim Ferriss ensina a fazer é fácil de ser construída e poderia ser feito até por mim, que estava começando. Mas pelo menos a minha vivência, o que eu posso te garantir que eu testei e eu vou falar aqui, é que não funciona desse jeito. O Tim Ferriss hoje está numa posição de liderança na empresa dele, ele tem um capital de giro, dinheiro entrando pra caramba, ele vende sim suplementos, ele tem uma marca de suplementos, e no livro ele conta como ele deixa essa empresa meio que no automático, fazendo com que ele só precise trabalhar poucas horas por semana. Mas para deixar essa empresa desse jeito, ele precisa de sistemas, ele precisa contratar pessoas, ele roda software que fazem com que ele não precise trabalhar tanto. E isso tudo para alguém que está começando é impossível. Então, o que eu digo que o tempo é relativo e o tempo se adapta à fase que você está vivendo é que você precisa entender em qual caminho você está. Você já está no nível do Tim Ferriss de ter um capital de giro e uma empresa bem consolidada para começar a automatizar essa empresa e aproveitar mais do seu tempo? Ou você tá que nem eu, no comecinho, na lama, brigando para levantar o caixa e a sua empresa para chegar num nível pelo menos razoável. Para cada fase você vai ter tempos diferentes e tempos que eu digo isso é tempo disponível e tempo colocado no trabalho. Hoje, mesmo sendo uma pessoa que não curte ficar até tarde da noite trabalhando, eu entendo que se eu quero fazer isso acontecer, não vai dar certo se eu dormir as minhas 8 horinhas por dia e ainda treinar, estudar, trabalhar, tudo isso em 24 horas. Não vai dar certo. É claro que eu entendo e eu quero que você entenda também que eu tô falando de um local muito privilegiado. Eu tô falando para pessoas que, assim como eu, também tem essa oportunidade de, sei lá, começar um projeto novo ou trabalhar de casa. Eu entendo que a minha situação atual é incrivelmente privilegiado e eu me sinto muito grato e sortudo por isso. Onde hoje em dia eu não trabalho baseado muito na quantidade de horas em que eu estou trabalhando, e sim naquilo que eu posso entregar com o meu trabalho. Então eu faço o meu horário e eu posso adaptar isso da melhor forma possível. Quer dizer que eu trabalho menos que a galera? Não é bem assim, porque eu acabo sendo sugado por todas essas coisas, essas demandas que tem. Quem me conhece sabe que eu já deixei muita coisa de lado para estar fazendo o que eu faço hoje.
Então, a questão não é essa. Eu só quero que você entenda que os conselhos e o que eu estou falando aqui talvez não se adapte muito bem à rotina e à realidade de uma pessoa que tem que acordar cedo, ir para o trabalho e voltar tarde da noite do trabalho para casa. Ainda assim, é possível que você crie o seu sistema, que você crie a sua empresa dentro dessa realidade, mas eu quero, nesse canal, dizer a minha vivência para tentar ajudar alguém. Então, eu não posso falar minha vivência de uma coisa que eu não vivo. Mas voltando a isso... Eu entendo que, atualmente, a minha fase e onde eu estou é no começo, é no inicial. E nesse inicial, tempo é dinheiro, literalmente. Quanto mais tempo você consegue aplicar no seu projeto, na sua empresa, mais isso vai se refletir em renda ou crescimento no futuro. Então, imagina só, pensa comigo que nessa fase, como é que eu posso perder tempo? Se eu perco tempo nessa fase, eu estou perdendo dinheiro. E... se você me entende quando eu tô falando assim, a gente mal tem dinheiro, então não tem como perder tempo. Eu queria abrir um parêntese aqui também sobre prioridades. Você precisa entender quais são as suas prioridades na hora de começar a gerir melhor o seu tempo. Por exemplo, eu acabei de provar o meu ponto em que eu preciso entregar muito tempo para minha empresa e para a fase que eu tô agora, para que isso dê certo. Mas ainda assim, eu tenho outras prioridades. É claro, tem outras coisas que também são importantes na minha vida. Como, por exemplo, saúde. Apesar do meu dia a dia ser mega corrido e eu precisar estar sempre na frente do computador para dar conta de toda a demanda, eu não abro mão de ir para academia. São raros os casos em que o dia acaba se estendendo e eu não consigo ir treinar e isso acaba virando uma bola de neve que eu tenho que compensar depois. Mas na maioria das vezes, nem que eu chegue na academia 10 horas da noite e de 11 quando fecha eu esteja saindo, eu não deixo de fazer isso. Porque eu sei que uma das minhas prioridades, fora ficar rico e esse tipo de coisa, é ser saudável, é ter um físico ok, ter um corpo legal e não ter que sofrer com esse tipo de coisa. Para outras pessoas, isso talvez não seja uma prioridade, tá tudo bem, cada um tem as suas. Eu assisto aquele cara aqui do YouTube, Miguel Expat, eu não sei se você já ouviu falar. O maluco viaja pelo mundo e faz vários vídeos falando as ideologias e as coisas dele. E uma das coisas que ele fala é: quem tem shape não anda de jato. A minha opinião já é outra. Com 120 quilos nas costas, eu não vou querer estar andando de jato. Eu não vou querer nem estar vivendo. Então, antes de ter o jato, eu quero ter um corpo que seja exemplo do que eu faço. Dá pra entender? Eu acredito muito que se você cuida bem da sua aparência, do seu corpo e da sua saúde, isso se reflete em todas as outras esferas da sua vida. Se eu tô todo dia empenhado em que mesmo que tarde da noite eu chegue lá na academia e faça alguma coisa, isso também vai servir para o meu trabalho, para os meus relacionamentos pessoais, para tudo isso. Enfim, o segundo tópico desse vídeo é sobre trabalho focado. Isso também veio de um livro, já comentei muito desse livro aqui, Cal Newport, Trabalho Focado é o nome do livro. E assim que eu comecei a aplicar as coisas que ele ensina no livro de como você pode melhorar a qualidade do seu trabalho ao invés da quantidade, os resultados vieram logo de cara. Eu tava começando a entender que no trabalho eu tava fazendo o que a galera demorava uma semana para fazer em dias. Eu até parei para ver, não, será que a qualidade diminuiu, já que eu tô fazendo em menos tempo? Mas a qualidade tava quase igual ou até algumas vezes superior. E o que é que isso quer dizer? Simplesmente porque o trabalho que eu estava fazendo, aquelas horas em que eu estava colocando para trabalhar, estavam sendo 100% focadas naquilo. Eu entrava no flow state lá toda vez que eu começava a trabalhar. E isso se resumia em menos quantidade de trabalho, mas trabalho mais bem feito. Eu poderia sentar no computador e passar 3 ou 4 horas e fazer o trabalho de um dia inteiro. Hoje, isso está um pouco diferente porque essa ideia de trabalho focado funciona melhor quando você faz alguma coisa criada em sistemas, vamos dizer assim. Por exemplo, fora a empresa que eu estou começando, eu tenho outro trabalho que é mais maquinário, eu posso falar assim. É uma coisa mais simples de fazer, você não precisa pensar muito. Você consegue fazer tudo só em ações mesmo. Esse tipo de trabalho, quanto mais focado você tá, você consegue fazer essas ações muito mais simples, muito mais rápido, sem perder tempo. Quando é um trabalho diferente, um trabalho criativo, que você precisa brincar com ideias, esse tipo de coisa, o trabalho focado ainda ajuda sim, mas a diminuição de tempo não é tanta quanto desse outro tipo de trabalho. Então, enfim, eu queria trazer isso para você que talvez também faça um trabalho nesse estilo. Se você implementa as técnicas de começar a melhorar o seu workflow, a trabalhar mais focado,
As horas que você tem que impor para esse trabalho vão diminuir, vão te dar mais horas livres e com essas horas livres você pode fazer o que você quiser. Se você clicou nesse vídeo porque você acha que não está tendo tempo suficiente com sua família, amigos e esse tipo de coisa, aplique o tempo que você tiver livre a isso. E se você clicou nesse vídeo pensando que você precisa começar algo novo, se concentrar naquele projeto e a desculpa é sempre eu não tenho tempo, comece a usar essas horas para isso também. E outra coisa que eu queria comentar seria o uso daquelas técnicas de gerenciamento de tempo que todo mundo aqui no YouTube fala. A minha bandeira e o que eu quero levantar nesse canal é desenvolvimento pessoal de verdade, sincero. E na minha sincera opinião, uma lista de coisas para fazer, aquela to-do list, não serve de nada. No meu caso, pelo menos, isso até atrapalhava, porque eu perdia tempo com essas listas. E eu não tô falando só do tempo de escrever, não. Quando você tem uma lista dessa, por exemplo, às vezes, isso acaba servindo muito mais como carga cerebral do que algo que vai te ajudar. Porque, vamos lá, você fez a sua to-do list e lá tem 15 coisas para você fazer. São 3 horas da tarde e você só fez 5. O resto do dia você não vai conseguir nem produzir direito, porque você vai estar pensando nas 10 que você não conseguiu nem chegar perto de fazer. Enfim, essas listas perderam total uso para mim. E hoje em dia eu tenho uma lista focada só em demandas do trabalho. Essa lista não entra nada a ver com minha vida pessoal, nada a ver com o controle da minha casa, o que é que eu faço, minha organização, morando sozinho. Nada disso. É só o que eu preciso fazer relacionado a trabalho. Por que eu tenho isso ainda? Porque às vezes eu acabo esquecendo a ordem de prioridade das coisas. Isso é um problema meu. Às vezes eu tô tão maluco num projeto ou em uma parte do trabalho que eu esqueço que tem uma que vai ser para antes dessa. E aí eu gosto de ter essa lista para ter uma noção. Mas a minha dica para você é não se prenda a essas coisas, essas ferramentas, essas técnicas que a galera fala aqui no YouTube. Porque a grande maioria só vai atrapalhar o processo. Quanto mais simples, melhor. E para fechar toda essa ideia, se você acha que você não tem tempo, vale a pena você parar, refletir, entender a sua fase, que foi o que eu comentei no começo do vídeo, e entender as suas prioridades. Depois que você tiver isso escrito, pensado, refletido, você vai saber se você está gastando o tempo com o necessário, se você devia estar aplicando mais tempo no que você precisa, ou se você já está na fase de começar a escalar isso e salvar mais tempo ainda. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de algum jeito. Lembre-se que organização é a chave para você fazer qualquer coisa, então se organiza, para de ser aquele cara maluco que faz tudo ao acaso, você vai se fuder no final de tudo. Enfim, a gente vai se falando. Até a próxima. Valeu!